os veículos têm a sua opinião. Por mais que digam que são imparciais, obviamente, tem interesse do dono do veículo, do meio, mas os jornalistas tentam ser imparciais. De uma forma geral, estão muito exaltados. Não é só no Brasil, é no mundo todo. A gente viu isso em tantos outros lugares com debate político. A gente teve agora na Itália, eleição, a gente está vendo manifestações na França. Enfim, a gente está vendo a situação da Rússia e da Hungria, da Ucrânia. Hungria, que eu falei do Viktor Orbán, que tá louca, já misturei tudo. A gente está vendo o mundo, como está de uma forma geral, menos... tolerante. Menos tolerante. É exatamente isso. E aqui no Brasil também. Eu acho que a gente tem que fazer o exercício de, tá bom, eu não concordo com você, mas tudo bem você ter a sua opinião. E eu acho que o que vale também para as eleições, as pessoas falam muito, eu não gosto de ter esse posicionamento político, porque eu acho que assim, eu tenho meu posicionamento político. Eu faço a minha análise em casa. E eu concordo com algumas coisas. E eu não concordo 100% com nenhum dos candidatos que estavam postos, por exemplo. Eu concordei mais com um, sabe? Assim, não tem ninguém que vai ser 100% o que você pensa integralmente. Sim. Porque é impossível ter alguém 100% seja o que você pensa integralmente. Sim. E eu acho legal que você acredite numa outra coisa, que você acredite numa outra coisa. Isso é bom, isso é saudável. Sim. Eu acho que isso faz parte do nosso crescimento enquanto sociedade. Que bom. E a gente tem que respeitar isso, opinião divergente. Eu estava conversando essa semana falando que parece que as pessoas deixaram de entender que os dois lados têm coisas ruins e boas. É isso. Então, assim, eu tô bem afastada de tudo e evitando, de fato, conversar a respeito, porque me incomoda essa coisa de, assim, o bom e o mal, como se, de fato, houvesse uma linha separando o bom e o mal, que não existe. Então, assim, existe pessoas muito... Eu tenho amigos queridos nos dois lados e que, do que acreditam, do que viveram, do que querem, do que... Sei lá. Diante da sua bondade, que eu sei que eles têm, porque eu tenho amigos bondosos e queridos de ambos os lados, e acreditam nisso ou naquilo. Sim. E, da mesma forma... tem filha da puta dos dois lados. Que em nome disso aqui faz merda e tem gente que em nome disso aqui faz merda. E aí, só me incomoda essa coisa de assim... Galera, pra cá bom, pra cá ruim. Não é isso. Tem um livro do Humberto Eco que ele fez, na verdade, acho que, se não me engano, foi como um artigo, como uma crônica. Mas ele acabou colocando esse nome no título do livro. É um livro de vários artigos ou crônicas. Como é mesmo? Acho que eu vou errar o nome aqui. Fabricando Inimigo. Deixa eu dar um Google aqui, peraí. A Procura do Inimigo. O Vitão procura. Aí, como é o nome? Boa. Fabricando Inimigo. Não, o nome... Humberto Eco. Humberto Eco. É a procura de um inimigo, alguma coisa assim. E ele fala que uma vez ele pegou um táxi num país, não sei qual foi o país, mas que tinha um conflito nesse país. E ele falava, o nosso inimigo é tal. E aí o taxista perguntou para ele, e vocês, qual é o inimigo de vocês? E ele da Itália, ele falou, não, mano, a gente não tem inimigo. Como vocês não têm inimigo? E aí ele faz uma análise depois, ele falou, a gente começa a mergulhar na falta de ter, e a gente precisa ter um inimigo. Então, eu acho que o que une as pessoas, vamos unir um grupo aqui, mesmo com diversas divergências em outros setores. Então, mas assim, a gente fabrica um inimigo, constrói um inimigo. Aquele lá é o nosso inimigo em comum. Como é que é? Construir um inimigo. Sabia que era alguma coisa fabricar, construir. Obrigada, gente. Construir um inimigo. Do Humberto Eco. E aí ele são vários ali. Ele fala de outras coisas ali, mas tem o texto que ele fala sobre essa análise que ele faz. Sim. E ele conclui exatamente nesse sentido de que, quando você constrói o inimigo, nosso inimigo é, sei lá, um país, nosso inimigo é uma pessoa, nosso inimigo é aquela situação, a situação é mais difícil, porque se fosse assim, era melhor todo mundo, aqui no Brasil, todo mundo se juntar para o nosso inimigo ser a fome, né? A gente melhorava o país como um todo, o nosso inimigo ser a corrupção. A falta de educação ou a corrupção, mas é muito...
não é palpável esse inimigo, é muito impalpável, né? Então, não junta. Quando você constrói o inimigo numa figura, personaliza ele numa pessoa, num estado, aquilo toma uma força e você consegue unir forças que anteriormente poderiam até ser antagônicas, mas elas se unem em prol daquele objetivo ali, que é o inimigo. Temos que lutar com aquele inimigo. Eu acho que isso está ocorrendo no nosso mundo, de uma forma geral. Né? Porque a gente observa mais isso. E eu acho que é necessário as pessoas fazerem uma análise crítica mesmo desse instante que a gente está passando para poder questionar mesmo. Será que eu quero criar inimizade com todo mundo porque eu tenho divergências? Sim. Eu vou ter divergências com todo mundo. Ninguém vai gostar de mim 100% como eu sou. Existem várias Michelles, como existem várias Cris. Com certeza. A gente é uma Michelle mãe, uma Michelle dona de casa, uma Michelle filha, uma Michelle mulher profissional, uma Michelle mulher, uma Michelle... Quantos de nós somos? Né? Então, assim, é óbvio. E o que eu penso em cada uma dessas pessoas que eu sou? Então, se a gente for pensar, como você falou, eu tenho pessoas bondosas e tenho pessoas que pensam diferentes e tem pessoas que são de índole má mesmo. E que daí não importa o que estejam defendendo ou falando, porque a índole porque elas só se aproveitam de situações. As pessoas de índole má só se aproveitam. Você estava falando disso de ter a opinião, mas de repente não. E a gente também está numa situação de visibilidade maior e que cada um com a sua visibilidade maior, porque né, aí a gente tem gente de 5 mil seguidores e 5 milhões de seguidores. Sim. Então, quanto maior a responsabilidade aumenta. Que é uma coisa que também me preocupa bastante, porque assim, vou te dar um exemplo bobo, mas a gente recebeu aqui a Luísa Posse e ela estava contando que no casamento dela ela estava muito nervosa no dia, porque ela tinha brigado com o noivo de manhã e ela estava, tipo, no dia do casamento brigou. E aí ela estava lá e a madrinha dela, uma das madrinhas, era a Fátima Bernardes. E aí ela estava lá toda nervosa e tal, e dela, por que você tá nervosa? Porque a gente brigou e tal. Daí a Fátima virou pra ela e falou assim, jura? Que bom! Dela, por quê? Ela falou assim, não, porque é muito bom ter briga no dia do casamento, porque isso que dá certo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ela falou assim, mudou a minha energia, porque a Fátima falou, é verdade. Eu peguei um assunto besta e uma coisa boba pra dizer... da pessoa. Isso. Então, assim, qual a importância tem a fala daquela pessoa, né? Então, assim, eu tô dando um exemplo bobo, porque ela usou isso pro bem, óbvio, né? Ela usou isso, tipo assim, não, menina, mas isso é bom. Mudou o astral dela. A Luísa até contou que na hora ela ligou pro noivo, falou, te amo, vamos casar. E deu tudo certo. Mas assim, o que eu quero dizer é, a força que tem a fala de uma pessoa que pode influenciar pro bem e pro mal, ela usou pro bem. Mas que pode, uma fala de uma pessoa, assim, grande, influenciar negativamente, falar uma coisa, sabe? É muito perigoso. Como eu defendo você exercitar a sua própria opinião, e para mim, eu acredito em algumas coisas. Aí as pessoas podem dizer, então você tem que falar dessas coisas, você não pode defender coisa. Eu não estou defendendo. Eu quero que as pessoas exercitem a opinião. O nosso país vai ser mais educado quando todo mundo conseguir exercitar, construir a sua própria opinião, fazer um exercício e a partir da sua opinião você defendê-la com argumentos, porque isso ocorre também. Eu fiz isso com a minha família. Eu falei, ok, você está defendendo isso. Por quê? Não, porque... Eu falei, não sustenta. Por quê? Falei, não dá para... A sua defesa, ela não está solidificada, porque o argumento dela não se sustenta. Você precisa ter argumentos que se sustentem. Sim. Para você defender alguma coisa, você precisa saber por que você está defendendo. Não simplesmente porque alguém falou, porque alguém disse que, porque alguém... Sei lá. Ou às vezes a pessoa, na falta de condição de debater o argumento, ataca a pessoa. Isso, porque geralmente é assim, né? Tem sido assim, geralmente começa a contar. Não, mas porque o outro, não sei o que não sei o que não sei o que. Não, não estou falando do outro. Eu sabe por que você está defendendo este ponto? Me explique, de repente você muda até a minha opinião. Exatamente. Porque eu sou uma pessoa super aberta a ouvir o que tem de contraditório em relação ao que eu penso, para ver se eu posso melhorar, se eu vou mudar, enfim. Sim. Até porque, assim, eu penso isso também. Eu penso assim,
o quão fraca é a minha ideia, Sim. o meu pensamento, que eu não posso ouvir nada contra ela, que ela se desaba. Exato. Então, assim, tão mais forte vai ser o que eu penso, quanto mais for colocado à prova. Então, me bote à prova. Pode exato. vir. Me traga argumento contra, vamos, pode falar. Eu até gosto, porque se depois de uma conversa longa, cheia de argumentos, eu sair acreditando naquilo que eu tava acreditando antes, é porque, de fato, aquilo faz sentido pra mim. Se não, no meio do caminho, eu vou falar, epa, peraí, calma, agora você falou um negócio que... Talvez eu não esteja tão acertada, no meu ponto de vista. A impressão que eu tenho é essa. Tipo assim, eu não discuto com ninguém porque aí a minha ideia faz sentido. Então, mas daí fica fácil, né? Aí eu falo que isso aqui é verde e vou pra casa. Porque isso. daí eu não preciso discutir com ninguém. É isso. Eu acho que a gente tem não que... é verde? Tchau! Ô, Yasmin, você tirou o siso. Foi aqui na Tirou boca. o siso, ficou daltônica. Brincadeirinha, galera. Pra quebrar o gelo, meu. A gente tá numa conversa mó séria, né, meu? Mas é bom, a gente vai pra todos os Eu lados. acho que as pessoas Tem precisam a ver com a pensar. pergunta. Eu acho que as pessoas precisam pensar, acima de tudo, pensar e sustentar o seu argumento. Uma coisa que a gente não tá fazendo, a gente tá ouvindo coisas que chegam aleatórias, que chegam, sei lá, do mundo estrelado de algum lugar da rede social, sem fundamento com nada. Isso, eu tava no feriado, eu abri a rede social quando tinha assim, o que foi o negócio da China? Tava mandando não sei o que. Eu falei, meu Deus, vai acabar o mundo agora na China. Comecei a abrir os jornais todos. Eu falei, não, é só o Xi Jinping tá lá no partido. Falei, gente, se você vê aquela rede social... Eu falei, então, calma. São muitas teorias da Muitas teorias. Da conspiração. Aí eu fui em todos os jornais, eu abri o The New York Times, a BBC. Aí eu falei, o que tá acontecendo? Foi checar na maior Fujam pras fonte, colunas. Eu falei, não é isso. Então eu falei, tá bom. Ok. Então, isso... eu tinha um amigo, muito tempo atrás, que ele me falou, acho que no começo dessa história de fake news, ele me falou. Aí ele tava, assim, defendendo. Eu falei, tá, mas de onde você ouviu isso? Porque eu não ouvi isso. Eu não li nada sobre isso. Não, eu falei, ele não queria me dizer. Aí eu insisti. Aí ele falou, eu vi lá, postaram no Facebook. Eu falei, tudo bem. Entendi. Foi só lá que você viu. Você não viu mais nenhum canto. Não, mas isso aqui... Eu falei, não, entendi. Tá bom, beleza, não vou discutir mais. Tá tudo bem. É isso que a gente não pode fazer. Saiu na rede social, fui olhar eu falei, peraí. Sim. Quem tem responsabilidade... fato, porque a gente tem um compromisso, enquanto jornalista, a gente tem um compromisso de checar os fatos. Isso não quer dizer, e eu tenho certeza, que todo mundo está falando, mas as pessoas têm opinião. Todos os veículos têm a sua opinião. Por mais que digam que são imparciais, obviamente, tem interesse do dono do veículo, do meio, mas os jornalistas tentam ser imparciais. E aí tem um exercício ali, o quanto que o veículo te dá de imparcialidade ou não, os jornalistas tentam ser, exceto todos aqueles que são dedicados a opinar, porque é a função. E por que eu falo? Que as pessoas dizem, não, mas o veículo é imparcial. Não pode ser imparcial. Já não é na escolha da notícia, né? Porque nenhuma pessoa é imparcial. Sim. Porque nós, se eu for escrever um texto sobre determinado assunto, sobre a nossa conversa aqui, você foi escrever Vai sair diferente. e você foi escrever, foi a mesma conversa, a mesma coisa, os mesmos fatos, Sim. mas a narrativa de cada uma vai ser diversa. Com Sim, e certeza. o ponto Por de vista é quê? diferente. Porque você prioriza alguns temas, você Exato. prioriza outros, eu vou priorizar outros. Sim. Porque nós temos a nossa subjetividade, a nossa história de vida. Então, não dá para ser 100% imparcial em nada. Né? Até no comentário, na apresentação. Quando eu apresento uma coisa, eu faço um tom mais irônico em uma coisa, eu já não fui mais imparcial. Só no gestual. No sorrisinho eu já não de fui. canto, Né? Então, Sim. assim... É. É Não importante tem a gente como saber ser isso. 100% E imparcial. é importante não culpar isso também, porque isso faz parte de ser humano. Não é do veículo, Sim. disso, daquilo. Isso faz Sim. parte de ser humano. Nenhum ser Sim. humano é imparcial. Até porque, assim, ainda mais hoje em dia, que se tem tanto acesso a tantos canais, a tanto... Sim. Assim, então, assim, hoje, se você culpa alguém pela informação errônea ou parcial, o errado tá você. Porque então vai procurar outras. Vai botar em xeque. Vai na fonte. Esse é o melhor exercício, porque a gente também não tem muito tempo de fazer isso, mas o melhor exercício que tem, enquanto jornalista, você tem que fazer esse exercício. Eu pego, olho a capa ou a frente do site
tal, do outro, do outro, do outro. Você vê o que está manchetado, o que está priorizado ali? Quais foram as coisas que eles deram destaque? E de que forma está escrito o texto? Sim. É como uma pesquisa que você faz, sei lá, na universidade ou para uma empresa. Os números podem dizer tudo que você quer que eles digam. Você vai priorizar o número X, vai botar para frente, coloca ele como destaque ou Sim. não. Gente, isso é um exercício básico de nós podermos desenvolver a nossa opinião. Sim. Então você olha, a notícia, tá, ocorreu isso aqui, cada um tá dando mais ou menos de acordo com o seu ponto de vista ali, Uma mas ênfase. o fato é isso. E aí você consegue fazer uma análise, se você olhar de outros ângulos. Ah, ok, eu acho isso, basicamente. Isso de acordo também com... Porque, na verdade, a gente conta histórias, né? Quando você está presenciando o fato, você é parte dele. E você vai contar ele da sua forma. Quando você conta histórias, você já está transmitindo, você não está no fato. Então, nunca vai ser 100%. É como briga de casal. Aí o marido fala pro amigo ou pra amiga, foi assim, ela fez isso, aquilo. Aí a mulher fala, foi assim, foi aquilo. Ele valorizou os erros dela e ela valorizou os erros dele. Lógico, eu tenho certeza que os dois devem ter errado e, enfim, não foi exatamente como nenhum contou. É. Diz que toda história tem 3 lados. O meu, o seu e o que realmente aconteceu. E o que realmente aconteceu. Então, assim, a gente sempre tem que olhar tudo, inclusive informação, notícia e opinião, dessa forma. Eu acho que é uma forma inteligente. Perfeito.